No programa de hoje, vamos conversar com o professor Eduardo Rolim de Oliveira. Ele é um dos diretores, inclusive diretor internacional do PROIFES, né, que é uma associação que congrega sindicatos de professores em todo o Brasil. E conosco vai falar a respeito do assunto aposentadoria, previdência, e falar também sobre o contexto do FUNPRESP. Será que professores e funcionários públicos que estão abarcados pelo FUNPRESP poderão ser atingidos pela reforma trabalhista? Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Seja bem-vindo, professor Eduardo Rolim de Oliveira, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. É um prazer estar aqui. Estou aqui à disposição para conversar com os teus ouvintes sobre qualquer assunto que seja importante. Prazer tê-lo conosco, professor. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor fale um pouquinho sobre o que é o PROIFES, né? Se eu poderia detalhar para quem não conhece, e também o que é o próprio FUNPRESP. Bom, o PROIFES é uma federação. Nós somos a Federação de Sindicatos de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Nós congregamos hoje 11 sindicatos locais de todo o Brasil, representando os professores de universidades, de institutos federais e também professores civis de escolas militares, que também fazem parte da nossa carreira, seja do Magistério Superior, seja do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Aí, em Natal, por exemplo, a ADURN Sindicato faz parte da nossa federação e representa os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na realidade, de vários municípios aí do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Sul, no meu caso, né, eu faço parte da ADURGS Sindical, que é o sindicato que representa os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e dos dois institutos federais que a gente tem aqui perto, do Rio Grande do Sul e o Sul Rio Grandense. Muito bem. A nossa federação, como eu disse, então, representa os professores dessas instituições, das carreiras do Magistério Superior e do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Bom, e o FUNPRESP, professor? Isso. Eu ia começar agora a dizer que, na realidade, a aposentadoria do servidor público ela mudou muito ao longo dos últimos, vamos dizer, 15 anos, mais ou menos. Até o ano de 2004, final de 2003, início de 2004, os professores, como todos os servidores públicos, se aposentavam pelo regime próprio de previdência e tinham aposentadoria integral, cumpridos todos os requisitos que a lei exigia. A partir de 2004, com a reforma da Previdência que aconteceu lá no governo Lula, em 2004, né? Os professores, como todos os servidores, deixaram de ter aposentadoria integral. E de 2004 até 2013, foram 9 anos, eles se aposentavam com uma regra semelhante à regra do regime geral de previdência, né, do INSS, porém, não tinha um limite do teto do regime geral, que hoje está em R$ 6.100. A partir de 2013, todo servidor público que entrou no serviço público a partir de 3 de fevereiro daquele ano, sim, ele é submetido ao mesmo teto que todo trabalhador da iniciativa privada, do INSS, que hoje, como eu disse, é R$ 6.100. Os servidores públicos eles poderão, então, se aposentar apenas no teto, se eles receberem uma média superior ao teto, ou, se eles quiserem, eles podem aderir desde 2013, quando foi criado, ao FUNPRESP, que é um fundo de pensão fechado dos servidores públicos federais. Ele complementa a aposentadoria, há uma complementação para aqueles valores que estão acima do teto, e as pessoas, então, poderão, ao fim do seu trabalho, né, ao fim do seu período aquisitivo, também se aposentar com uma previdência complementar, como existe no mercado. Vários bancos, por exemplo, oferecem isso. Mas, no caso, a FUNPRESP ela é uma fundação pública de direito privado que atende planos fechados, ou seja, só os servidores públicos podem a ele aderir, inclusive professores, que hoje são mais ou menos a metade dos cerca de 100 mil servidores que aderiram à FUNPRESP. Professores está na ordem de 45 a 50 mil. Muito bem.
Professor Eduardo, e quando a gente pensa na situação da própria reforma da Previdência que já aconteceu e também na reforma administrativa que deverá acontecer, eu gostaria de saber, né, sobre os impactos para todos aqueles que estão filiados ao próprio FUNPRESP, né, para, de fato, os servidores aposentados de modo geral. Inicialmente, eu só poderia falar um pouquinho sobre os impactos da própria reforma da Previdência, porque mesmo ela já tendo sido votada, aprovada, muita gente ainda tem dúvida, né, de como é que ficou sua situação, o regime onde ela está inserida, se ela precisa fazer algum tipo de coisa, alguma modificação para complementar, quantos anos a mais a pessoa vai ter que trabalhar, porque isso também atingiu muita gente que estava perto de se aposentar, ganhou mais 2, 3, 4, às vezes 5 anos ou mais. Então, inicialmente, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, sim. Só que tu vai ter mais ou menos umas 8 horas de programa para a gente conseguir falar de todas as regras. Eu vou tentar O sumarizar, básico, simplificar um pouco a compreensão das pessoas. A reforma da Previdência que nós estamos falando é a emenda constitucional 103, que foi aprovada no final de 2019, né? Já no governo Bolsonaro. Ela mudou a vida de todo mundo, na realidade, porque eu criei, alguns anos atrás, um conceito chamado de gerações de aposentados, para facilitar a compreensão das pessoas onde elas estão nessa história toda, né? Então, vamos dizer assim, eu vou falar rapidamente. Eu chamo de segunda geração aqueles que entraram no serviço público até a reforma no governo Lula, até final de 2003. Eu chamo de terceira geração os que entraram de 2004 até 2013, quando foi criada a FUNPRESP. Quarta geração de 2013 até essa reforma em 2019 e quinta geração que entrou de lá para cá. Por que é importante entender isso? Porque assim a gente compreende como se aposenta cada um desses grupos, na realidade. É uma maneira de juntar as pessoas para simplificar o entendimento. A segunda geração, os mais antigos, que entraram até 2003, eles ainda têm a expectativa de terem aposentadoria integral, mas para isso eles vão ter que cumprir duas regras que a própria reforma criou. Uma delas é uma regra para quem estava bem pertinho de aposentar em 2019. Então, vamos dizer assim, quem tinha ainda uns 4 anos faltando mais ou menos em 2019, entra nessa primeira regra, que a gente chama de regra do pedágio. Então, a pessoa ela tem um requisito de idade, que varia para homem ou para mulher, varia se ela está no ensino superior ou no ensino básico também, mas, em geral, é assim. A gente, além do período normal que já se tinha antes, se acrescenta um pedágio de 100% do tempo em relação ao tempo que faltava lá em 2019. Uma pessoa que, digamos, faltava 3 anos, ela tem que acrescentar 3 anos em relação àquilo que ela esperava ter. Tá? Essa regra ela é boa até aí, 4, 5 anos faltando em 2019. Para quem tinha mais tempo para se aposentar, lá em 2019, a gente sempre tem que fotografar naquele dia lá que a reforma foi aprovada. Aí já não vale a pena usar essa regra, porque o pedágio passa a ser muito grande. Então, tem que se usar uma segunda regra, que é uma regra que leva em conta uma soma entre a idade da pessoa e o tempo de contribuição que ela tem. E essa regra ela vai variando ao longo do tempo, o número de pontos, que é essa soma aí, que a pessoa tem que adquirir. Então, por exemplo, hoje, em 2021, um homem tem que somar 98, somando idade e tempo de contribuição. A mulher, 87, 86, 87. Então, todo mundo tem que olhar uma tabela lá para ir ver quando vai se aposentar. Os tempos a mais dependem muito dessa soma. Quanto mais perto desse número a pessoa está, na soma idade e tempo, menos tempo ela terá a mais de aposentadoria. Então, no meu caso, por exemplo, que tenho hoje 52 anos, e lá em 2019 eu tinha 22 anos de contribuição, eu terei 6 anos a mais praticamente de aposentadoria quando chegar a data, quando eu completar lá os 35 anos de contribuição. Isso vale para todo mundo. Eu falei daqueles que teriam direito à aposentadoria integral, os da segunda geração, que também não é mais tão simples assim. Eles terão aposentadoria integral se cumprirem esses requisitos aí, se tiverem uma idade mínima, que para o homem é 65 anos, para a mulher é 62 anos, no caso do ensino superior, um pouco menos no caso do ensino básico, e ainda vai ter que se avaliar o regime de trabalho das pessoas ao longo de toda a vida.
se ela foi dedicação exclusiva, se ela foi 40 horas, 20 horas. Tudo isso leva em conta. Para o pessoal que entrou depois, que não tem mais aposentadoria integral, os da terceira e quarta gerações, para esses também houve mudança, as regras de idade e tempo são as mesmas que eu falei agora, só que para eles a média, aquela que se calcula o valor da aposentadoria, que, como eu disse, é muito semelhante à do INSS, essa média também tem um redutor, que depende da idade e do tempo de contribuição da pessoa. Então, ele pode se aposentar com 60% da média, se tiver 20 anos de trabalho, ou 2% a cada ano que passar. Então, a reforma mudou a vida de todo mundo, com certeza. Tá? Perfeito. Em relação à FUNPRESP, Isso. É que é a outro ponto reforma importante para o pessoal compreender, né? Quem está vinculado à FUNPRESP, né? Que congrega os servidores, de modo geral, além dos professores, inclusive, né? Se a reforma da Previdência atingiu a esses servidores aposentados que estão ligados à FUNPRESP, ou se há chance da possível reforma administrativa gerar algum tipo de impacto para quem já está vinculado ao FUNPRESP. Sim, as duas reformas, na realidade, afetam. Em relação às regras gerais de valores e tal, da FUNPRESP não mudou grande coisa. Ainda que muda o tempo que a pessoa pode se aposentar lá no regime próprio, e, portanto, é o mesmo tempo que ele se aposenta na FUNPRESP. Então, se a pessoa fica mais tempo no regime próprio, ela também ficará mais tempo obrigatoriamente na FUNPRESP, que até não é ruim do ponto de vista de valor, e quanto mais tempo ela contribui, mais ela receberia no final, como qualquer previdência complementar. O problema maior que veio na reforma de 2019 e que poderá vir agora nessa reforma administrativa, que dizem que vão votar hoje, né? Que vão ler hoje e talvez vote hoje na comissão especial, dia 1º de setembro, a mudança ela mais no sentido da própria possibilidade de futuro. Por quê? Porque uma das mudanças que foi menos vista, menos observada e menos discutida naquela época, em 2019, porque todo mundo se preocupou com o tempo, quanto tempo ia levar, quanto que ia pagar e tal, mas poucos se preocuparam com uma coisa que foi muito importante, foi umas mudanças que se criou no conceito de superávit previdenciário, que é uma coisa que não existia até então. A partir dali, existe um dispositivo na Constituição, criado na reforma lá do Bolsonaro, que diz que se o regime previdenciário, seja o regime próprio dos servidores públicos, seja o próprio INSS, não forem superavitários, eles poderão até ser extintos. E os servidores públicos que hoje, em caso de extinção do regime próprio, eles vão ser garantidos a sua aposentadoria pelo Tesouro Nacional, neste caso, a partir da reforma, isso desaparece. A lei pode ser criada, uma lei complementar, que define que os servidores públicos, se o regime próprio for extinto, dentro desse conceito de que não tem superávit, né? Conceito que a gente não sabe como é que é, ele é algo vago, que a Constituição só fala em linhas gerais, as pessoas serão migradas obrigatoriamente para o INSS. E aí fica a questão, elas vão ser migradas para o INSS, mas as suas regras ficam as mesmas ou não? Essa é uma dúvida que se coloca. Então, a rigor, todo o sistema de aposentadoria de servidores públicos que existe desde sempre, inclusive com pessoas que estão aposentadas há 10, 15, 20, 30 anos, ele poderá ruir, poderá desaparecer e todo mundo ser jogado compulsoriamente para o INSS. Esse é um problema. Isso inclui todos os servidores, de qualquer geração. E qual seria, nesse caso, o maior impacto, professor, se esses servidores fossem jogados todos para a Previdência? Primeiro, não ter a garantia de que o Tesouro Nacional vai pagar as suas aposentadorias. Segundo, que nós vamos ter que pensar, se o INSS vai ser responsável pelas nossas aposentadorias, onde ficarão os recursos para o pagamento delas? Porque o INSS trabalha com regime de entrada e saída. A pessoa que contribui para o INSS, ela tem um fundo que ela vai criando lá. Nós nunca contribuímos para o fundo do INSS, nós contribuímos para o Tesouro Nacional. Se o Tesouro não garante, como que o INSS vai garantir? Então, nós corremos um risco de, daqui a pouco, passar por um modelo parecido com o da Grécia e de Portugal alguns anos atrás, onde as aposentadorias, mesmo de quem já estava aposentado, foram reduzidas em 30%, 40%, por conta de que não havia dinheiro para pagar. Isso pode acontecer. É muito grave. É muito grave. Pode acontecer aqui, porque o governo pode dizer, não. O INSS pode dizer, não, você não tem nada aqui, a sua conta aqui está zero.
Você não contribuiu para o INSS. E é verdade, não se contribuiu mesmo. Em relação à FUNPRESP, tem um outro detalhe que é muito importante. Desde que ela foi criada, na reforma lá do governo Lula, o espírito da criação, que depois veio uma lei para criar, ela diz que ela é a única fundação de previdência dos servidores públicos. E ela é fechada, como eu disse, só eles podem entrar. E tem uma coisa muito importante. Para cada real que o servidor coloca lá, a União, o órgão ao qual ele está vinculado, no nosso caso a universidade, ela coloca R$1 também. O que faz com que a FUNPRESP seja, para esses professores jovens, um modelo de aposentadoria, eu não vou dizer que é bom, porque não é. Qualquer previdência complementar, ela sempre está sujeita aos humores do mercado, mas ela ainda é a melhor opção na medida em que o cara contribui com R$1 e o governo contribui com mais um. Portanto, ele ganha 100% de rentabilidade a cada mês. É mais sustentável. Isso é importante, muito importante. O problema é que na reforma lá do Bolsonaro está dito que o governo poderá, dependendo de uma lei aí, criar, patrocinar, é assim que a gente chama, né? Esse R$1 que ele coloca é o patrocinador, ele poderá patrocinar não só previdências fechadas, mas poderá patrocinar também previdências abertas. Ou seja, não vamos dar o nome do banco, né? Mas o banco X aí, que tem uma previdência aberta, pode, se o servidor quiser, ele tira o seu dinheiro da FUNPRESP e coloca lá no banco tal. E nesse banco, o governo também poderá colocar lá o seu R$1. Isso vai causar um impacto gigantesco de duas maneiras. O primeiro, tira a sustentabilidade e a viabilidade da própria FUNPRESP, que ela só é estável porque ela é grande. Desmantela, né? É política pública desmantelar nesse governo. Né? Exatamente. E aí, ela indo para uma concorrência com bancos gigantescos que tem por aí, internacionais, inclusive, ela tem muito pouca chance de sobreviver. E por que é importante para o servidor que ele fique na previdência fechada e não vá para uma essa aberta? Porque ele não tem controle da previdência aberta. Na previdência fechada, ele tem representantes. Existe o conselho deliberativo, existe o conselho fiscal, onde os servidores elegem os seus representantes. No caso de um banco, não. E aí, Robson, tem o seguinte... Você perde totalmente o controle de poder fiscalizar, cobrar, de cuidar melhor daquilo que é seu futuro, né? Exatamente. Inclusive, saber onde é que está sendo investido, etc. No caso, antes de falar, inclusive, da reforma administrativa, vamos falar de uma outra coisa que pouca gente está se dando conta. Aquela reforma do Bolsonaro previu que até o final de novembro deste ano, ou seja, 2 anos depois da reforma da Previdência, fosse adequado esse sistema. Ou seja, o governo tem que mandar, e não mandou ainda, mas a gente já sabe, já conhece. Nós, inclusive, estamos acompanhando muito intensamente isso, nós do PROIFES, junto com a ANAPAR, que é a Associação Nacional dos Participantes e Fundos de Pensão, do qual a gente tem uma parceria. Nós estamos acompanhando as mudanças na Lei Complementar número 108 e número 109. São 2 leis complementares de 20 anos atrás, 2001, lá do governo Fernando Henrique, que regulam o sistema de previdência complementar no Brasil. E essa mudança seria apenas uma questão de adequação. O governo poderá contribuir, etc., etc. Mas eles, na realidade, estão fazendo uma profunda reforma nas leis complementares, nessa proposta que a gente sabe que o governo está gestando lá, e na qual, na prática, ele iguala a previdência complementar fechada à previdência complementar aberta, o que vai praticamente impedir a existência e a viabilidade da própria FUNPRESP. O governo pensa numa ideia de um tal de voucher previdenciário, ou seja, eu dou o teu dinheiro para onde tu quiser ir. E, com isso, a gente corre um sério risco de desmantelamento do sistema público. A FUNPRESP é uma fundação pública, ainda que de direito privado é uma fundação pública, com todos os controles do sistema público, Tribunal de Contas, etc. Agora, se explodir esse sistema e os servidores forem parar todos no mercado privado de previdência, que, aliás, é o sonho do Paulo Guedes e da turma dele, nós vamos ter um risco muito grande das pessoas verem, daqui a pouco, toda a sua economia de poupança desaparecer, porque ela foi parar na mão de um banco. E a gente sabe que bancos quebram, né? Bancos se fundem, bancos desaparecem, bancos são vendidos e bancos não têm controle. Então, esse é o grande perigo disso. Então, ainda me perguntou na reforma administrativa, traz risco para quem está na Previdência Pública ou na Previdência da FUNPRESP?
Previdência pública eu chamo regime próprio de previdência, que é onde estão os antigos aposentados e todos os novos aposentados até o teto, pelo menos. Sim, corre risco, sim. Porque um dos itens que está lá na reforma administrativa, para ser votada hoje, é a possibilidade de que, por lei complementar, ou seja, sem maioria constitucional, por qualquer maioria, o governo consiga fazer com que os novos contratados nem vão para o regime público mais, nem vão mais para o regime próprio. Eles já serão contratados diretamente no INSS. Ou seja, à medida que tu vai colocando todos os novos servidores lá direto no INSS, o número de pessoas que vai ficando no regime próprio é cada vez menor. E cada vez menor é a sua capacidade de pressão, cada vez menor vai ser a sua sustentabilidade do próprio sistema. Então, combina uma coisa com a outra. Parece até que eles pensaram tudo, né? Faz lá o sistema que permite acabar com o regime próprio e na outra ponta tu não bota mais ninguém nele. Ou seja, tu está apostando que daqui a 5, 10 anos esse regime desaparece e aí todo mundo que tem sua aposentadoria hoje e acha que está legal para curtir a praia da Ponta Negra, aí, daqui a pouco a pessoa vai pensar que, opa, cadê meu dinheiro? Desapareceu. Então, é isso que a gente corre um sério risco de virar um modelo parecido com aquele que deu fracasso lá no Chile do Augusto Pinochet. Muito bem. Professor Eduardo Rolim de Oliveira, estamos chegando ao final do nosso programa Espaço Cidadão e eu gostaria de uma palavra final em relação às eleições para preencher o conselho, para renovar o conselho do FUNPRESP. Quem pode participar, como pode fazer para participar, quais são os prazos de quem pode, né, ser candidato. Isso é muito importante, Robson. As eleições elas vão acontecer agora, do dia 6 ao dia 15 de setembro, e pode participar todo mundo que faz parte lá da FUNPRESP, que é participante da FUNPRESP, ou que é assistido, né, que já recebe benefícios, pode participar. E eu acho muito importante que participe, porque, afinal, é o seu dinheiro, como tu mesmo disseste. As pessoas têm que estar preocupadas com aquilo que é seu, né? E se não cumprir 10% do quórum, a eleição não vale e tem que ter um segundo turno depois. Existe uma única chapa concorrendo. Os professores federais têm representantes nessa chapa. Tem um professor do Maranhão, o Dimas, que é o candidato ao membro titular do Conselho Fiscal. Tem um professor aí de pertinho, do Sergipe, da Federal de Sergipe, o professor Sadraque, que é candidato ao Conselho de Assessoramento Técnico. E é muito importante que os professores se deem conta e participem dessa eleição. Aqueles que podem, os que são participantes da FUNPRESP, porque é o seu dinheiro que está envolvido nisso. Todo mundo já recebeu o material da FUNPRESP, como votar e tal, é tudo eletrônico, e acontece, então, agora de 6 a 15. Ninguém melhor que a pessoa para cuidar do seu dinheiro, né? Aqui na minha terra tem um ditado, que eu não sei se o resto do Brasil usa também, que é o boi engorda o olho do dono. Então, é mais ou menos por aí, né? Se não é o dono olhando, o boi não vai engordar. Então, a pessoa tem que cuidar do seu dinheiro mesmo. Muito bem. Obrigado, professor Eduardo Rolim de Oliveira, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Grande abraço. Grande abraço, professor.